muitas vezes acontece esses desvios da pessoa que nós escolhemos para que a gente voltasse junto, porque a gente tinha uma missão com a outra. Por exemplo, eu combinei, para que a gente possa entender, lá na espiritualidade, que eu ia voltar com a Fabiana, que eu ia me casar com a Fabiana aqui, que a gente ia ter filhos, só que entrou a Beatriz, por exemplo, para que a gente possa entender. Então a Beatriz, e daí eu me casei com a Beatriz. Exemplo, para que a gente possa entender o tema. E o que acontece? Às vezes, e ainda por cima, eu tive filhos com a Beatriz, né? Para que a gente entenda o tema. Olha só como são as coisas na espiritualidade. Nem sempre aquilo que foi programado a gente vai conseguir cumprir nessa encarnação, quando a gente reencarna. E daí eu fico com a pessoa, com aquela que eu casei, mas que não era a certa, né, porque eu combinei com a outra. E o que acontece? Agora, às vezes, só na próxima encarnação, porque eu tenho alguma coisa com essa que eu deixei numa encarnação passada, que eu tenho que reajustar nessa encarnação. Então, por isso acontece, às vezes, algumas vezes, esses desvios, e entra uma pessoa nova, uma pessoa diferente daquela que eu combinei. Entenderam? Porque são necessárias, né, essas coisas. E vejamos, companheiros, se a felicidade estivesse nas coisas materiais, por que nós ainda continuamos sofrendo? E por que nós vivemos reclamando? Vamos analisar um pouquinho referente, porque ainda assim nós estamos faltando o evangelho dentro da gente, e iludido com essas coisas materiais, e vendo que da matéria não se acrescentou nada. Agora, quando a gente tem a espiritualidade, quando a gente tem o evangelho, o conhecimento, e se fortalece com esse evangelho, daí sim eu já tenho alguma coisa, e daí sim eu consigo entender, né, para que eu possa estar sempre fortalecido, sempre bem. Mas enquanto a gente vê essas pessoas que estão infelizes, por quê? Porque elas não praticam o evangelho, elas não estão ligadas com a espiritualidade, elas estão ligadas mais na parte material. Então, por isso a infelicidade. Estão ligadas à felicidade ilusória da Terra, que a felicidade ilusória da Terra ainda assim é ilusória, porque é uma ilusão. A verdadeira felicidade é a gente seguir a Deus. E como se segue a Deus? Qual é o caminho mais curto para seguir a Deus? Jesus. E o que Jesus dizia? Siga-me. Se o seu fardo é pesado, se as suas coisas são pesadas, as suas dificuldades, as suas aflições, siga-me, que eu o aliviarei, que eu aliviarei o seu caminho. Ele nunca disse que os nossos tormentos, que as nossas dificuldades que ele iria tirar, mas que ele iria aliviar o nosso caminho. Por que não tirar? Porque a gente precisa aprender com as consequências daquilo que a gente faz. Se o filho que se comporta mal não aprende com o seu erro, então como que ele vai aprender que ele está errado? Entenderam? Então o filho, ele tem que aprender com o erro. E nós somos filhos de Deus. Nós causamos as nossas dores. E por isso que nós temos que aprender a questão da consequência do que a gente está fazendo. Vocês estão me entendendo? Por isso que nós ainda continuamos sofrendo aqui na Terra. Porque não enxergamos as consequências que estamos causando para nós.
falta de evangelho e de vigilância. Então, a gente deveria pensar mais, né, antes de falar. Pensar o que tem eu aprender a escutar o outro, aprender a tolerar o que o outro fala, mas eu aplicando o evangelho no meu dia a dia, eu sendo aquela pessoa vigilante, mas muitas vezes a gente vai escorregar, é normal, nós seres humanos somos falhos, ainda estamos aprendendo para evoluirmos, normal isso. Só que aquele que faz o máximo de si para pôr em prática o seu evangelho, aquele sim vai alcançar. Aquele vai alcançar antes do outro. Então, observe, as coisas são claras. Só que a gente coloca, a gente tampa os olhos para as verdades, ou tampa os ouvidos não querendo escutar aquela verdade que vai aliviar o meu coração, que vai aliviar o meu caminho, principalmente. Não adianta sermos conhecedores das leis, questão do Evangelho, das leis não, das lições do Evangelho, ou da questão das obras espíritas, quando a gente continua andando às escuras, com o nosso coração às escuras. Então não adianta apenas conhecer as leis, ou melhor, as lições do Evangelho, se o nosso coração ainda está às escuras, permanece às escuras. E o que faz para o nosso coração não ficar às escuras? Começar a observar o que eu estou falando e colocar em prática com aquelas pessoas que estão mais próximas, tendo tolerância, amando-os como são, ensinando aqueles pequeninos que são crianças para que eles possam ser melhores adultos, entenderam? É essa questão do casamento. A gente precisa amar a nossa mulher, ser tolerante, ser verdadeiro, ser compreensivo e vice-versa, dos dois lados. Ter um casamento verdadeiro e real, um casamento onde a gente conversa e entra em acordo e tenta fazer o máximo de nós para que o casamento seja fortalecido, não rompido, entenderam? Mas alguns rompimentos, algumas separações, como eu já disse, são necessárias. São necessárias, não tem como. Mas eu já falei demais, eu agradeço a todos vocês, meus queridos amigos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, de estarem presentes aqui no Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada, tendo esses minutinhos para ouvir o Evangelho, para que a gente possa se fortalecer e para que vocês possam se fortalecerem. Obrigado. Obrigado por estarem comigo, por estarem nessa caminhada. Obrigado a todos. Então, vamos agora sim, encerrando com as vibrações. De olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares e nas casas espíritas. Vibremos aos reunidos na reunião da noite de hoje. Vibremos ao Vale dos Suicidas, Umbral, Trevas, Vale dos Abortados, aos oceanos. Vibremos onde houver dor, lágrimas e sofrimento. Vibremos a todos aqueles que estão desencarnando por qualquer doença que sejam bem assessorados no plano espiritual, bem recebidos, e aqueles que estão nascendo novamente, aqui, voltando à Terra, né? Então, que sejam bem amparados pela espiritualidade de luz. E vamos encerrando, pedindo que coloque os remédios nos copos com água que estão sobre a mesa. E vamos pedindo para que os doutores do espaço
saúde da gente, né? Para que a gente toque no nosso corpo físico, onde a gente tem a dor, para que a gente possa receber, né, o tratamento. E vamos se mantendo em oração. E eu encerro pedindo que faça a limpeza de cada cômodo da nossa mente, que aqueles que estejam com dor recebam a cura, recebam o tratamento. E vamos encerrando com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o Grupo Espírita de Amor e Caridade Ajudando a Caminhada está encerrado por hoje. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.